Ora viva! Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é domingo. Hoje é dia 22 de fevereiro. Estamos quase aí no final, não é? Deste mês. O tempo parece que vai assim um solinho, apesar de estar ainda um bocadinho assim cinzento. Mas acho que está alerta para os outros grupos. Não sabemos se vai atingir aqui o nosso. Veremos. Mas acho que assim, pela claridade que eu tenho aqui atrás de mim, que bate ali na janela da minha cozinha, parece que vamos ter um solinho. Pelo menos pouco, mas vamos ter. Enfim, minhas amigas, o Fernando foi trabalhar. Desde bem cedo, acordei, mas depois retornei à cama. Por isso ainda estou assim um pouco inchadinha, porque eu fiquei mais um bocadinho na cama. Aproveitando esses dias assim ainda de frio, não é? Porque depois no verão não gosto de estar assim na cama com muito assim calor. Eu levanto-me cedo e fico acordada assim em pé. Bora lá tomar aqui um cafezinho à nossa saúde, à saúde da gente todos. Minhas amigas, eu hoje vou fazer uma experiência. Olha, ontem, vou falar um pouco de ontem. Ontem vocês virem que eu fiz aquele nhoque, adorarem, comerem. A Rita também gostou muito. O marido da Rita adorou também. Sabe, todos nós gostamos. Tanto é que fez embora tudo. Por isso, para vocês verem, até o José gostou. Mas aquilo adapta-se de várias maneiras. Eu fiz um de camada sobre camada. Mas vocês podem pôr até queijo, assim a meio, queijo enrolado. Eu meti só por cima, mas vocês podem meter assim a meio, para ficar assim meio derretidozinho. E podem levar até ao forno gratinado. Vocês até podem fazer o molho da carne moída com um bocadinho de natas, se vocês assim quiserem. Pode-se assim adaptar algumas coisas. Também depende do paladar que as pessoas têm, não é? Enfim, eu gostei. Hoje eu vou fazer uma experiência, que eu sei que o arroz doce é feito com arroz carolino, certo? Mas eu não tenho em casa arroz carolino, tenho em casa só arroz basmati. E não sei a textura depois que leva leite, eu sei a textura que fica quando é cozido. Mas quando é assim feito, adaptado para outra receita, não sei realmente como é que vai ficar, não é? A textura do arroz ou como é que fica. Mas eu decidi experimentar um bocadinho de arroz doce. Pôr também um bocadinho e mesmo para o José, eles são os que gostem mais de arroz doce aqui dentro. Portanto, minhas amigas, eu vou tentar fazer e vou assar uns franguinhos ali no forno com umas batatinhas. Vai ser isso o nosso almoço de hoje, de domingo. E pronto. Então, minhas amigas, vocês fiquem por aí. Quero agradecer a todas as pessoas por estarem aqui no meu canal, fazerem parte das nossas vidas. E não vaiem pelos títulos, minhas amigas, vaiem pelo conteúdo. Eu também conto aqui coisas, conto experiências, faço experiências na cozinha. Sei que tem muitas mulheres aí, sabem, não vaiem pelos status. A gente não deve ver um canal só pelos títulos e só pela maneira que têm. Esses são pobres, esses são ricos.
Nós, quando estamos inscritos no canal, a gente tem que ver os conteúdos deles, não é? E então, há dias que eu não faço nada, que não tenho nada assim para mostrar, é verdade. Mas eu vou tentar, pelo menos, fazer uma coisa ou outra, para não deixar o canal em branco. Sei que às vezes falo aqui que vou fazer e às vezes não dá certo. Ontem, minhas amigas, do nada, para vocês verem como é, o computador deixa de dar as colunas, do nada, para vocês verem como é as coisas. Está bem que as minhas colunas já tinham 6 anos, ia fazer 6 anos, mas, minhas amigas, estavam novas, sabem? E do nada comecei a fazer um barulho estranho, as pessoas começavam a falar, parece que fossem pessoas eletrónicas a falar, olha, uma coisa muito séria. E então, depois, se vocês quiserem ver as colunas novas, vêm ali ao canal do José, que ele vai mostrar daqui a bocadinho. Pronto, minhas amigas, então fiquem por aí com o nosso teste de arroz doce, de arroz basmati. Até já. Minhas amigas, aqui tem as batatas que eu vou assar. Essas batatinhas têm pimenta preta, tem alho triturado, tem azeite, tem um pouco de mostarda, sal, tem louro, misturei tudo. Aqui tem 2 franguinhos, tem 2 petis de frango, é 2 franguinhos. Estão-me a feito pratos da mesma maneira, só que eu não pus mostarda. Só assim, sem mostarda, com o tempero normal. Tá bom? Pronto. Agora vou colocar no forno, porque isto ainda vai levar um tempinho até o meio-dia, não é? Isto ainda leva ali um tempinho a assar. E já mostro a vocês o arroz. Como é que eu vou fazer? Meus amigas, então tenho aqui a receitinha do arroz que eu vou fazer. Aqui numa panela tenho um bocadinho de sal, uma colher de café, 2 pauzinhos de canela. Aqui eu tenho 600 ml de arroz, eu vou usar aquele arroz basmati, 1 litro de leite, 1 litro e 300 de água, 12 colheres de açúcar e uma latinha de leite condensado. Porquê que eu tenho açúcar? Porque eu tinha mandado o José trazer 2, mas ele esqueceu-se, trouxe só uma, e então eu vou colocar aqui açúcar. Tenho aqui 3 ovos e falta-me aqui uma colher e meia de manteiga que esqueci-me, mas eu já vou colocar. Uma colher e meia de manteiga de vaca, uma colher de sopa, tá bom? Pronto, eu vou colocar aqui a água, vou colocar a manteiga, o arroz, vou levar ali ao lume, vai cozinhar. Depois, quando a água secar, eu vou adicionar o leite. Depois, por fim, eu ponho o leite condensado e o açúcar, tá bom? Portanto, vamos colocar então a água ao lume. Estão a ver? Já está praticamente, olha, quase cozido, que a água já não está aqui. E agora eu vou colocar o leite. Agora eu vou colocar o açúcar e o leite condensado. Minhas amigas, já ficou pronto o arroz. Agora tenho ali 3 gemas, eu vou colocar aqui, tá bom? Minhas amigas, aqui temos então o nosso almoço. Temos aqui arroz, o franguinho, fiz uns rissóis para acompanhar, as batatinhas, a alface, temos aqui a aguinha de limão e laranjada. E o pãozinho de seu José, depois a lá de biscoito. Pronto, minhas amigas, que todos tenham um bom domingo, não é? Bom apetite e até já. Minhas amigas, assim ficou o arroz doce. Eu não fiz aqueles resquéns. Eu foi só, espalhei um bocadinho de canela por cima. Ele está assim meio amassadinho porque eu tinha coberto com esta tábua quando eu fiz. Por isso ele ficou assim. Mas foi porque a gente estava almoçando e eu deixei isso tapado. O bolo ficou assim, ó.
Até deixei aqui a faca já a moldes de partir aqui para vocês. Para verem. Olha, está muito fofinho. Eu não gravei porque vocês já sabem. Eu já tenho aqui no canal este bolo. Eu já vou retirar. O bolo, minhas amigas, ó. Olha, está bem fofinho. Eu parti, mas ele, como está assim muito fofo e está ainda quente, cai assim um bocadinho daqui e dei-lhe o Arthur para ele comer. Mas ó, vocês estão vendo. Ele fica assim um pouco meio úmido. Amanhã, olha, ainda está mais úmido do que este. Vocês que me desculpem, mas não queria sair a palavra. Uma delícia. Bora lá então aqui para a nossa leitura de hoje, minhas amigas, o nosso Evangelho diário. Hoje é um dia bem importante. Dia 22 de fevereiro, domingo, são 8h10 da manhã. A leitura está em Mateus 4, versículo do 1 ao 11. Tem várias leituras hoje para quem for à missa. Tem em Gênesis, em Salmos, em Romanos e o Evangelho é em Mateus. E o Evangelho diz assim: Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demónio. Jejuou 40 dias e 40 noites. E depois teve muita fome. E aproximando-se dele, o tentador disse-lhe: se és filho de Deus, diz que estas pedras se convertam em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o demónio transportou-o à cidade santa, pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandou aos seus anjos em teu favor. Eles te levarão nas suas mãos. Mas para que o teu pé não tropece em alguma pedra, Jesus disse-lhe, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o demónio transportou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua magnificência. Disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele só servirás. Então o demónio deixou-o e eis que os anjos se aproximaram e o serviram. Agora vamos para o resumo. Senhor, estás habituado a ouvir-me rezar na oração que tu nos ensinaste. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agradeço o exemplo que nos deste ao seres tentado pelo diabo no deserto, contrapondo com a verdade da palavra de Deus os enganos do tentador. Ajuda-me, Senhor Jesus, a ser-te fiel como tu mereces na hora da prova, discernindo os disfarces do maligno que nos atrai para o mal com a aparência do bem. É verdade. Na quaresma que a gente todos passamos,
Durante esses 40 dias, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E há muita gente, não é? Faz jejuns, independentemente daquilo que quer fazer jejum, não é? E aqui somos provados. Quando a gente faz esse jejum, somos provados pelo maligno. O maligno vai nos dar muitas tentações, sabem? Muitas tentações. Durante esses 40 dias, como naquela altura deu a Jesus. E Jesus diz que se for jejuar de comida, nem só do pão vive o homem, também da palavra. Ou seja, nós não precisamos só do alimento, de coisas para comer, mas sim para o nosso espírito, para nós combatermos o diabo durante a quaresma e durante a nossa vida. Porquê? Porque ao a gente se converter a Jesus, ao a gente se converter e sair da vida que a gente leva e querer ter uma vida mais digna de Deus, nós temos que deixar muitas coisas. E claro que ao deixar muitas coisas, o diabo vai falar ao teu ouvido e vai dizer: serve de muito, estás aqui a seguir Jesus, deixaste a tua família, deixaste os teus amigos, deixaste essa vida que levavas, que tu adoravas beber, adoravas droga, adoravas assim. Ele vai-te levar tudo à memória. E aí, como somos carne e falha, nós vamos contrabalancear muitas vezes, não é? Há pessoas que caem, há pessoas que voltam outra vez para os vícios, mas lembrem-se que Jesus diz que deixa as 99 ovelhas para ir buscar a ovelha perdida. Portanto, seja às vezes que o diabo a tentar, não se deixam cair. Pensem a Jesus, porque ele vai salvar a ovelha que está a precisar. Sabe, minhas amigas? Isso é durante a nossa vida toda e durante esta quaresma. Vamos ser tentados. E somos tentados todos os dias. Mas quem prevalece é Jesus. Sabem? O diabo toma conta de muito. Mas para tomar conta das nossas almas e da nossa vida, da nossa história, do nosso discernimento de escolha, porque a gente sabe o que é o bem e sabe o que é o mal. Portanto, se nós sabemos o bem e o mal, o que é que a gente vai escolher? O bem, seguir o bem, não é? Fazer o que a gente sabe que Jesus gosta. E o que muita gente está fazendo aí neste mundo, uns com os outros, não é o que Deus quer. Por isso eu faço um apelo, estamos na quaresma, para mim fazer muita reflexão também, para mim e para a minha família. Tudo o que eu leio aqui reflete para mim, para o que eu posso mudar também na minha família. Sabem, minhas amigas, ninguém é perfeito, mas isso é uma chamada de atenção para nós. Estamos na quaresma, são momentos de reflexão, são momentos de a gente se perguntar a nós mesmos: será que estou fazendo um bom papel na vida dos meus familiares, até de mim mesma? Será que eu posso mudar? Será que sei deixar-se isso? Será que sei jejuar? O que eu vou aprender ao deixar e jejuar esta quaresma toda? Lembrem-se que ao jejuar vão ser tentados, mas aqui Jesus diz para não cairmos em tentação. Sabe? Todas as vezes que o diabo rondar, nós teremos que dizer: retira-te, Satanás. Sabe? De todas as lembranças que ele vai trazer para nós arrependermos e voltarmos para onde estávamos. Sabe? Porque ele quer perder as almas. O diabo veio para nos roubar, matar, destruir as nossas vidas. Quantas famílias não são destruídas por adultério? Quantas tentações não botem? Porquê? Porque o diabo sabe que aqueles homens, certos homens, não podem ver mulheres. E ele atenta com isto na cabeça deles. Sabem? Só que os homens às vezes
se tivessem esse pensamento, que é realmente tentações do diabo, não caíam. Sabem, prevaleciam ali com fé. Não, eu vou guardar a respeito à minha família, aos meus filhos, à minha mulher. E falo do homem, como falo da mulher também. Sabem, nós temos muitas tentações da vida. Aí nós temos que ir ao encontro do Senhor. A palavra, porque essa palavra que a gente fala aqui todos os dias, minhas amigas, eu leio a palavra todos os dias, mesmo assim, às vezes não é fácil. Sabendo o que Deus quer para as nossas vidas, não é fácil manter o que está aqui escrito. Há muitas tentações, mas nós temos que ser mais fortes do que elas, sabem? Nós temos que ser conscientes e saber o que Deus passou, o que Jesus passou, para salvar-nos, sabem? E nada melhor que este encontro que nós estamos agora de 40 dias, sabem? Muita coisa mesmo. Nós temos que passar esta quaresma. Se alguém que está fazendo jejum, o jejuar não é fácil, independentemente de algum alimento, sei lá, do que querem que façam, mas temos que ser concretos, não é? Com aquilo que a gente faz. Há pessoas que deixem o café, há pessoas que deixem o açúcar, há pessoas que deixem, jejuam, mesmo jejuar. À sexta-feira não comem, durante a sexta-feira toda, comem menos. E a quaresma é para isso, é para comer menos, sabem? Mas cada um faz da maneira que acha certo e pode. Porque há pessoas que têm diabetes, têm outras coisas e não podem jejuar assim à toa. Mas façam algo daquilo que mais gostem, deixem para trás. Há pessoas que até optem por jejuar certas coisas de penitência o resto da vida, sabem? Mas pelo menos esses 40 dias e 40 noites, as pessoas que façam o que é melhor para si, para terem essa experiência com Deus, para ir ao encontro do Senhor, sabem, minhas amigas? Porque realmente Jesus aqui foi tentado, realmente. Só que Jesus foi muito forte, sabem? E nós temos que ser por Ele, sabem? Nós temos que ser por Ele. E pedir ao Senhor para que nos ajude a não cair nesta tentação igual, sabem? Mas, minhas amigas, não é só durante a nossa quaresma, essa quaresma, que a gente está passando agora, que a gente são tentados, como eu já disse, é durante a vida toda. Porque o diabo existe. Muita gente não gosta de falar nisso, mas o diabo existe. E ele prevalece todos os dias nas nossas vidas, infelizmente. Até o dia em que Jesus voltará e há de libertar o mundo dessas trevas. Mas até lá, a humanidade continua em perigo. Mas a humanidade continua em perigo, entre aspas, se todas as pessoas se convertessem e soubessem realmente o que Jesus quer. Não havia, começando pelos mais altos, não havia tanta maldade como este mundo tem e a gente passa, não é? Muita injustiça. Muita injustiça, muito falatório, muita coisas, porque hoje em dia o que não é correto as pessoas riem-se, qualquer coisa que se faça, qualquer coisa que dá piada é normal, sabe? Por o outro, denegrir a palavra do outro, denegrir, querer só para si, é tudo normal. Hoje em dia achem tudo normal, sabem? Achem tudo normal, mas não é normal.
Se a gente for a pensar, não é normal, sabe? Acho normal a pessoa estar só a criticar, a pessoa está sempre ali em cima, espezinhando os outros para crescer, sabem? Não é normal. Normal é amarmos uns aos outros, isso sim, é normal. Normal é ajudar-se uns aos outros, sabem? Ver o que é que o outro precisa, isto é normal, sabem? É tempo de esmolas, é tempo de ver o que o outro precisa, doar-se um pouco aos outros, sabe? Penitência, enfim, muitas coisas se pede e se a gente for ver, tem que se fazer nesta quaresma. Cada um faz o seu, não é preciso anunciar aos 7 ventos o jejuar que estão a fazer, não é? Nem se deve. Basta Jesus saber realmente que tipo de jejum tu fazes. Enfim, bora lá aqui para o dia, para a palavra do dia de hoje. Diz assim: são poucos cristãos que apreciam a Bíblia no seu justo valor. Não é que ignorem que é a palavra de Deus, mas não dão valor à divina palavra. Dir-me-ás que isto é grave, e responder-te-ei que é muito grave. Abrir a Bíblia é como abrir uma porta para a audiência com Deus. Portanto, minhas amigas, e é verdade, abrindo a nossa vida e dando prioridade ao Senhor, é dando prioridade à audiência, ao que Jesus vai fazer na nossa vida, tirando um pouco do nosso tempo, tirando aquele tempo, olha, mas não tenho tempo, eu trabalho muito, tenho muitos filhos, vim de vê-los buscar à escola. Olha, na hora do almoço, que seja 1 minuto ou 5 minutos, faz um encontro com Deus, sabem? Na hora de tomar banho, na hora de, sei lá, do trânsito que está parado, pede a proteção do Senhor para a tua família. Fala com Deus e explica-lhe. Mas Jesus vê todos os dias, Jesus sabe da minha vida, sim. Mas Jesus quer ouvir o teu clamor. Jesus quer que tu o chames e digas e desabafes com Ele. Senhor, passa isso. Senhor, a minha cabeça está muito confusa. Senhor, assim, fala, desabafa. Sabem? Porque o Senhor quer ouvir a tua voz. O Senhor quer ouvir o teu clamor. Sabem? Minhas amigas, nós todos, durante o dia, temos um momento no dia em que a gente se sente assim, parece que ficamos tão vazios, e a gente tem aquele momento de pensamento, falamos com Deus e ficamos tão leves ao mesmo tempo, sabe? Quando a pessoa tem um encontro com Deus e fala com Deus e promete e conversar com Jesus como se estivesse a conversar com uma pessoa, e é uma pessoa, mas nós estamos acostumados a ter outra pessoa à nossa frente, em carne e osso, mas Jesus está em espírito, portanto fala com Ele, como se Ele tivesse, como se estivesse a ver, porque Ele está, mas está em espírito. Sabe, minhas amigas, nós temos que aprender a ver Jesus como carne e osso, porque Ele está espiritualmente ao pé da gente, todos os dias, todos os momentos. Portanto, Jesus está ao pé de nós, Jesus vê o que a gente faz, Jesus sabe o que tu sentes, Jesus vê as maldades que as pessoas fazem, porque muita gente diz assim, eu não vi, olha, uma mentira, o meu marido não vi, ou a minha mulher não vi, ou os meus filhos não virem, ou fulana não vi, mas Deus está vendo, sabem?
Deus está vendo. E Ele é o principal. Nós devíamos mudar esta forma de dizer o outro não vi, mas o principal está vendo. E as consequências que a gente tem da nossa vida não é só as maldades que a gente faz às outras pessoas. É porque Jesus vê as maldades que a gente faz e Jesus deixa muitas vezes as coisas acontecerem. Para quê? Para a gente aprender. Sabem? A gente, quando os nossos filhos não fazem uma coisa, às vezes a gente não diz, olha, agora ficas de castigo. Agora... É assim, minhas amigas, e não é por maldade, não é por seres má. Estás ensinando o teu filho, para outra vez já não faz. Sabem? E as consequências da nossa vida é assim. Sabem, minhas amigas? Jesus vê tudo que Jesus vê. Portanto, minhas amigas, nós temos que olhar para a palavra de Deus, temos que meter nas nossas cabeças que a Bíblia não é só um livro. A Bíblia é uma coisa que a gente tem que dar muito respeito. E mesmo os Evangelhos, qualquer livrinho que a gente abra que fale assim de Deus, temos que dar respeito a ele, à palavra. À palavra e ter abrir esta janela para a audiência com Deus. Porque ouvir a palavra de Deus é dar audiência ao Senhor. Sabiam? Muita gente, eu tive uma senhora que me disse, ai, não vês os teus vídeos porque não vai te dar audiência a ti, não vai te dar visualizações. Não, não é só a mim. Eu leio a palavra também. Portanto, se me estão dando audiência a mim, eu sou simplesmente uma pessoa normal como vocês são. Agora, eu falo na palavra. Fica na consciência de cada um, não é? Que é mesmo assim. Então vamos agradecer por mais um dia ao Senhor. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida que nos dás todos os dias, Senhor. Entra nas nossas casas, nas nossas vidas, abençoa, livra-nos de tudo o mal. Senhor, cobre com o teu manto todas as medicações, todo o tipo de exames, trabalhos, viagens, transportes, que seja tudo coberto com o teu manto, Senhor. Todas as pessoas que se sentem confusas, que se sentem vazias, que se sentem frustradas, muito confusas, sozinhas, desanimadas, com depressão, com síndrome do pânico, com pessoas que realmente não sabem o que é que vão fazer das suas vidas, que elas se rendem ao Senhor. Peço muita ajuda, porque nesta quaresma temos que fazer muitas penitências e temos que ser muito fortes para combatermos o inimigo, mas com o manto do Senhor, com muita compaixão e muita misericórdia, o Senhor nos ajuda a passar mais esta quaresma. Como sempre, Jesus ajuda-nos a passar as nossas vidas e as nossas batalhas, sempre. Que haja cura física, cura mental, cura espiritual, após essa quaresma de muitos jejuns. Assim seja, Senhor. Amém. Minhas amigas, assim seja. Ao Senhor. Agora vamos tomar aqui o restinho do café para nós fecharmos aqui o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui comigo hoje, com esta linda palavra também. Se fecha aqui mais um dia. Muita saúde. E até amanhã, se Deus quiser.